Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo? Estamos há tanto tempo em casa, perdemos um pouco o costume, mas estamos de volta. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Micaele, sou professora de ciências e nessa aula a gente vai ver um assunto muito importante, que é o assunto de fotossíntese. É uma aula de sexto ano e sejam todos muito bem-vindos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar para vocês é que fotossíntese é um processo que nos auxilia todos os dias e que acontece em todo mundo, todo dia, e que com o passar do tempo nós fomos entendendo um pouco mais sobre esse processo, tá? Então, se a gente dá uma olhadinha nos nossos slides, a gente vai ver que o processo de fotossíntese, ele depende integralmente da luz do sol. Ah, professora, então nesse caso, naqueles locais que é nublado, que tem pouca luminosidade, não ocorre fotossíntese? Não, calma aí. Também ocorre, só que em menor quantidade, tá bom? A gente tem que ver a quantidade de incidência de luz solar e aí sim as plantas conseguem fazer a fotossíntese de uma forma integral. E aí, quem faz a fotossíntese? Bom, aqui no slide eu trouxe o exemplo das plantas. Coloquei ali um girassol bonitinho, mas além das plantas, algumas cianobactérias e as algas também fazem fotossíntese, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa para a fotossíntese acontecer? Primeira coisa, água, tá? Para a fotossíntese acontecer, nós teremos que ter água. Ah, Micaele, mas por que a gente precisa de água? Vamos lá. A água é um nutriente essencial para as plantas. E aí, junto com ela, vão também os sais minerais, que durante o processo de fotossíntese viram carboidratos que alimentam a planta e também a nós seres humanos. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o que é a palavra fotossíntese. A palavra fotossíntese, ela vem do grego fotos, que significa luz, e síntesis, que significa produção, formação. E aí a gente vai entender que esses seres autótrofos, como as cianobactérias, as algas, as plantas, eles transformam a matéria inorgânica, que é a matéria que não está pronta, que não tem resto de seres vivos, em matéria orgânica, no seu próprio alimento. Então, como isso acontece? Bom, o esquema da fotossíntese está aqui. Nós temos água, sais minerais, gás carbônico e todos esses se integram através do uso da energia solar, o calor do sol, e aí a planta consegue fazer a fotossíntese. Quando a fotossíntese é feita, a planta libera gás oxigênio e glicose para o ambiente. Essa glicose, ela pode vir por meio de frutos, galhos, crescimento. Vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Mas aqui eu trouxe um exemplo mais hipotético que mostra as moléculas, tá? Aqui a gente vê água, as moléculas de água. Aqui a gente tem as moléculas de oxigênio, o CO2 e tudo isso é utilizado pelas plantas para a fotossíntese. Ali nós temos o sol, mandando o seu calor, a sua energia para as plantas. Então, como que isso acontece? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a fotossíntese ela é feita pelas folhas, tá? As partes verdes da planta. Por quê? Porque é na parte verde que tem uma molécula chamada cloroplasto, uma organela muito importante que, através dos seus ciclos, auxilia a planta a fazer a fotossíntese. É nela que é absorvida a luz solar
e é liberado o oxigênio tão importante para todos os seres vivos. Bom, e para que serve a fotossíntese? Eu trouxe um textinho que facilita muito o nosso entendimento. E aí nós vamos tomar como exemplo as plantas, que são mais comuns no nosso dia a dia, que nós podemos ver, que tem na nossa casa, no nosso bairro, nas praças, em todos os locais. Bom, as plantas, elas têm dois tipos de alimentação. A alimentação mineral, que é o processo que ocorre através do solo, e nele a planta retira os sais minerais e a água. E temos também a orgânica. A orgânica é um tipo de nutrição que ocorre através da fotossíntese e que, de fato, é a partir dela que se produz as substâncias orgânicas que são necessárias para a sobrevivência da planta. A sobrevivência, a reprodução, o crescimento e a manutenção dessa planta. Bom, com a fotossíntese, as plantas utilizam a energia luminosa para transformar a água e o dióxido de carbono e para produzir substâncias ricas em açúcares, em energia. Aqui eu trouxe alguns exemplos desses açúcares ou carboidratos que a planta produz para a manutenção da sua vida. Eu trouxe como exemplo a batata, que é um caule, a couve-flor, que é uma flor, né, que a planta produz para a manutenção da sua reprodução, o fruto, as raízes, que é um exemplo da cenoura, e as sementes, que eu trouxe como exemplo o amendoim. Lembrando que todas essas frutas, raízes, caules, flores, sementes, elas são utilizadas também para a nossa alimentação. E esses açúcares são utilizados para a manutenção da vida das plantas e também dos seres vivos em geral. Olha aqui uma cadeia linda que eu trouxe para todos nós. O Sol produz a sua energia luminosa e a energia luminosa traz para as plantas energia suficiente para a fotossíntese e os alimentos que são produzidos pelas plantas, elas utilizam de parte desses açúcares, dessa energia, e o restante, os animais consomem. E aí, o coelho, o rato, alguns insetos se alimentam dessa planta. E aí, logo em seguida, eles morrem ou são tragados por algum outro animal. Os insetos, o lagarto come o inseto, o rato pode ser uma coruja, uma cobra, uma raposa. O coelho pode ser uma cobra, uma raposa. Então, assim, a fotossíntese ela está integrada em toda a cadeia. Ela é a base da cadeia alimentar. Então, ela é o começo de tudo, tá? Então, sempre lembre da importância da fotossíntese. Quando você vê uma plantinha, passar por uma plantinha, pensar em arrancar a folha, arranca não, deixa lá. Ela está fazendo fotossíntese, além de estar produzindo alimento para diversos seres vivos, ela também produz o oxigênio. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É na fotossíntese que acontece um fenômeno muito especial chamado respiração celular e que aprenderemos um pouco mais na nossa próxima aula. Mas antes disso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha aqui esse esquema, que esquema lindo. Aqui nós temos o seguinte, o Sol produz energia e aí nós temos aqui uma árvore que produz energia em forma de carboidratos, nutrientes, proteínas para os seres vivos, além de liberar no meio ambiente o oxigênio. Os organismos fotossintetizantes produzem isso aqui. Quem são os organismos fotossintetizantes? As árvores, as cianobactérias e as algas. Além disso, nós temos os animais que se alimentam dessas plantas e utilizam esse oxigênio para a manutenção da sua vida. Ah, professora, quer dizer então que está tudo interligado? Está muito interligado.
Muito mesmo. Nós, seres humanos, todos os animais, dependemos muito da manutenção das plantas para a nossa sobrevivência. E aí nós vamos continuando. As plantas produzem os nutrientes, os aminoácidos, os açúcares, que servem para a alimentação dos animais e também produzem o oxigênio que serve para a manutenção da vida dos animais. Ao mesmo tempo, os animais, com a sua respiração, liberam o gás carbônico, que é utilizado pelas plantas para a produção de mais oxigênio e para a produção dos seus alimentos, dos seus nutrientes. Uma curiosidade muito especial é que as plantas, elas são responsáveis por cerca de 30% do oxigênio liberado. Mas, muitas vezes nós dizemos que a Amazônia é o pulmão do mundo, a Amazônia é que comanda toda essa questão. Mas nós temos também que observar o seguinte: o principal pulmão do mundo hoje são as algas. Elas são quem fazem a manutenção e mantêm a quantidade de oxigênio alta no mundo, tá bom? Vamos voltar um pouquinho? Na nossa próxima aula, a gente verá um assunto muito interessante que é a respiração celular. Antes da gente começar, gostaria um pouco de falar sobre ele para vocês. O que acontece? A respiração celular, ela é... Imagine o seguinte, melhor falando. Imagine o seguinte, o nosso corpo, ele depende da respiração. Nós temos um corpo que tudo o nosso corpo, se a gente parar de respirar, infelizmente, a gente perde a vida. Então, nós dependemos da respiração. Assim como nós dependemos da respiração, as nossas células também. Mas as nossas células, diferente de nós, durante a respiração celular, elas não fazem apenas a utilização do gás oxigênio e liberação do gás carbônico. Elas liberam também energia. E é isso que a gente vai ver na nossa próxima aula, tá bom? Aguarda um pouquinho aí que já já a gente volta.